Vamos falar das tendências de trabalho para o ano de 2026 e vamos tentar entender se essas tendências vão ter força, se é uma coisa mais de hype e para daqui, quem sabe, daqui um tempo, daqui um tempão, a gente conseguir voltar nesse vídeo e conseguir saber se realmente essas tendências aconteceram. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Vamos ler uma reportagem hoje aqui, um texto da Forbes, onde o título é Futuro do Trabalho, 4 tendências que prometem mudar o mercado em 2026. Novo estudo da Glassdoor revela um cenário de certezas, com distanciamento entre líderes e equipes e dilemas para quem busca crescer na carreira. Gente, eu já li uma reportagem da Carolina Castrilon. Um abraço, Carolina, para você. A reportagem é de 17 de novembro de 2025 e foi atualizada aí há uma semaninha. Vamos começar o texto. A gente tem aqui uma imagem de pessoas numa sala de reunião, né? E vamos começar aqui o nosso texto. As menções a desalinhamento em avaliações de funcionários sobre alta liderança aumentaram 149% em 2024 para 2025, enquanto a desconexão subiu 24% e desconfiança 26%. Os dados são do recém-lançado Work-Life Trends Report 2026. Do site de recrutamento Glassdoor, que analisou mais de 7 milhões de avaliações, salários e entrevistas de profissionais americanos na própria plataforma. Segundo o relatório, rodadas de demissões contínuas, mas não em massa, estão entre as novas tendências. Cortes envolvendo menos de 50 profissionais passaram de 38% de todos os desligamentos em 2015 para 51% em 2025. Ou seja, ao invés de dar aquela demissão em massa, são demissões focadas, né, com quantidades menores. Mas isso envolve questões trabalhistas também, né, sindicais, mas vamos lá. Continuando aqui a reportagem. Junto a esse movimento indicam uma reconfiguração da forma como os colaboradores enxergam a liderança e a confiança nas organizações. Após anos de transformação, como a pandemia e um período de readaptação pós-isolamento, 2026 desponta como um ano de redefinição, marcado por novas expectativas, orçamentos mais enxutos e dinâmicas de poder e evolução entre empresas e funcionários. Profissionais que entenderam o que está por trás dessas mudanças estarão mais preparados para navegar o que vem pela frente. Vamos ver então quais são as 4 tendências do mundo do trabalho em 2026. Primeiro, descompasso entre funcionários e líderes. Olha que interessantíssimo tema aqui do DNA do Creme do Milho. A confiança na liderança chegou ao limite. As avaliações de alta gestão da Glassdoor caíram muito abaixo dos picos de pandemia. Os profissionais estão sentindo o efeito chicote da montanha-russa emocional dos últimos 6 anos, explica Daniel Zal, economista-chefe da Glassdoor. No auge da pandemia, líderes eram transparentes e vulneráveis. Agora, muitos voltaram ao discurso corporativo e os funcionários não sentem mais que seus líderes estão ao seu lado. Com menos poder de barganha, os profissionais observam atentamente como as lideranças lidam com demissões, exigências de retorno ao escritório e a adoção de inteligência artificial, muitas vezes às custas de confiança e na moral da equipe. Essa tendência destaca uma necessidade crescente de transparência de liderança em 2026. Gente, de novo, não quer dizer que necessariamente o seu líder ele tem que falar tudo. Por quê? Por questões estratégicas e de negócio. Aqui, a transparência, a minha interpretação de transparência aqui é exatamente você ter um líder que ele te posicione dentro da sua rotina do que está acontecendo para você ter mais previsibilidade e conseguir entregar as coisas com mais resultado. Essa que é a palavra-chave da transparência aqui, tá bom, galera? Entendedores entenderão. Segundo, demissões contínuas viraram um novo normal. Pequenos cortes, porém constantes, tornaram-se a nova regra. Uma das tendências mais marcantes é a mudança de grandes rodadas de demissões para reduções menores e contínuas. Um padrão que a Glassdoor chama de Forever Layoff. Demissões para sempre, né? Esses ajustes graduais podem não gerar manchetes, mas geram um clima persistente de incerteza e ansiedade entre os profissionais. As menções a demissões e segurança no emprego no fim de 2005 já estavam mais altas do que no início de 2020. Embora muitas empresas vejam esse corte como uma forma discreta de administrar a folha do pagamento, o custo mental é significativo. As demissões contínuas alimentam o burnout, o desengajamento e a desconfiança, e seus efeitos devem se prolongar em 2026. Com certeza. Com certeza.
né? E também tem uma questão das pessoas, também os profissionais não estarem mais enquadrados, né, dentro daquele negócio, deixar de se identificar com aquele negócio hoje é muito mais rápido, né? Então a resiliência das pessoas diminui. Retorno ao presencial em câmera lenta continua. Está cada vez mais difícil crescer na carreira trabalhando de casa. As avaliações de oportunidades profissionais na Glassdoor caíram 4,1 em 2020. Caíram de 4,1 em 2020 para 3,5 em 2025 entre profissionais remotos e híbridos. Apesar de muitas empresas terem retomado ao trabalho presencial no último ano, a quantidade de dias trabalhados remotamente praticamente não mudou. Ainda assim, há uma força mais sutil em jogo, o medo de ficar fora da vista e fora da mente. O Glassdoor encontrou diferenças claras entre funcionários que mencionaram trabalho remoto ou híbrido em suas avaliações. As notas de oportunidade de carreira tiveram uma queda mais acentuada. As avaliações do equilíbrio entre vida pessoal e profissional continuam mais altas, mas a diferença está diminuindo. As avaliações gerais caíram em comparação a de quem não mencionou o trabalho remoto ou híbrido. À medida que empregadores priorizam funcionários que estão sempre no escritório para promoções, muitos profissionais poderão ter que escolher entre flexibilidade e visibilidade em 2026. Essa tendência evidencia os trade-offs que continuam a moldar o trabalho híbrido. Exatamente. Eu quero ser promovido ou eu quero trabalhar da minha casa e desligar o computador e já fazer as minhas atividades rotineiras. Esse é o trade-off que tem sido colocado em questão, né? 4. O efeito do IA permanecem limitados por enquanto. A ansiedade em torno da IA é grande, mas a disrupção real ainda é limitada. A análise do Glassdoor mostra que a satisfação dos funcionários em função com altas exposições à IA caiu apenas levemente desde 2022. Algumas profissões, como tradutores e engenheiros de software, registraram quedas maiores, mas representam uma pequena parcela na força de trabalho. Embora a maioria das organizações esteja experimentando o IA, poucas descobriram como integrá-la de forma mais eficaz. A expectativa é de que em 2026 traga uma transformação gradual, mas não dramática, consolidando o IA como uma das tendências de trabalho mais observadas do ano, né? E como enfrentar os desafios do futuro do trabalho. As tendências que devem moldar o mercado de trabalho em 2026 apontam para mudanças contínuas em uma distância crescente entre funcionários e lideranças. A insegurança persistente no emprego e nos trade-offs entre flexibilidade e ascensão de carreira tem levado profissionais a repensar o que significa ter sucesso. Líderes precisam prestar atenção ao aumento dessa distância entre eles e os colaboradores, diz Al. Essa desconexão pode alimentar uma crise de desengajamento ainda mais grave em 2026. Ainda assim, há motivos para otimismo. Para os profissionais, a chave será manter adaptabilidade, desenvolvimento de novas habilidades, ampliando a alfabetização de IA e gerenciando a própria carreira de forma proativa em um ambiente de mudanças aceleradas. Carolina Castrelon é colaboradora da Forbes dos Estados Unidos, é uma mentora de liderança corporativa e ajuda mulheres a lidar com mudanças em suas carreiras. Eu li uma reportagem dela aqui já. Carolina, hello from Brazil. Então é isso, gente. Quais são os meus 2 centavos aqui? Eu achei esse texto particularmente interessante porque ele fala de geralmente vai chegando no final do ano, essas tendências vão aparecendo aí aos 4 ventos. Eu particularmente já passei por algumas hypes de tendências, né? A mais evidente nos últimos 10 anos foi a hype do ESG, onde iam ter cargos, estruturas, funções, organizações, negócios, todos totalmente direcionados ao ESG. E aí teve uma enxurrada de gente que foi lá, eu me incluo, e se qualificou, reposicionou a carreira. No meu caso, eu fiz um reposicionamento de carreira para entrar dentro da agenda, que eu particularmente continuo acreditando que é uma agenda legítima, ela tem que acontecer. Ela foi mal implementada, né? Essa que é a verdade. Mas, e agora a gente está passando por isso dentro da inteligência artificial. Todo mundo acha que agora tudo é inteligência artificial. O fim é a inteligência artificial e não o meio, né? A inteligência artificial é um meio. Assim como eu vejo como o ESG é um meio e não um fim para um negócio, né? Mas seguimos, é o tema para um outro vídeo. Dentro dessas tendências, a que mais eu acho interessante é exatamente essa questão
dos trade-offs, né? As negociações que você pode ter enquanto você é profissional tocando a sua carreira. Então, ok, eu quero trabalhar, eu preciso de uma promoção, ter aumento salarial, eu quero encurtar isso. Talvez o meu modelo de trabalho tenha que ser 100% presencial, mesmo que a empresa me dê a opção de ser híbrido, para eu poder conseguir ter mais visibilidade, estar mais perto da liderança e conseguir encurtar essa distância para uma promoção. Mas não, agora, se eu quero ter paz no sentido de 6h30 eu já desligo aqui o meu computador e vou para uma academia, vou arrumar minha casa, vou para um grupo de leitura, enfim, vou fazer o que eu quiser da minha vida. E eu não vou precisar pegar trânsito, eu não vou precisar pegar metrô, ônibus, carro, dia de rodízio e etc. Que são complexidades das grandes cidades, né, dos lugares, dos lugares industriais, etc. Ok, se eu estou bem posicionado no lugar que me garante ali uma rotina saudável, eu consigo lidar com as minhas contas, fazer os meus planejamentos, etc., joia, assim será. Então, se eu precisasse ir uma vez para o escritório, eu vou uma vez por mês, por semana, a cada 15 dias, que seja. E não me interessa nem um pouco, pelo menos no curto, médio prazo, ter esse tipo de interação presencial, porque eu estou trocando essa interação presencial pelo meu bem-estar, o meu life balance aqui com as minhas outras agendas que eu tenho na minha vida. Essa foi a que eu mais gostei. E eu vejo, particularmente, o mundo corporativo com uma crise de identidade muito grande. Muito grande. Porque existem várias frentes que dizem que os negócios, sim, para algumas situações, o presencial ela é crítica, tem que ter o presencial, né? Para outras, existem profissões que conseguiram se adaptar muito bem e não tem diferença nenhuma entre o profissional 100% no escritório ou 100% trabalhando da onde ele quiser, né? Eu acho que essa segunda camada é uma camada que as grandes organizações elas estão passando por uma crise muito grande, porque as empresas conseguiram identificar que os resultados foram tão bons, tão satisfatórios quanto esse mesmo funcionário trabalhando lá no presencial, só que por uma questão ali de mercado, de tendência setorial, ou então de alguma pressão de algum governo, faz com que essas pessoas voltem, tenham que voltar. Então, o que eu vou justificar? Por o meu funcionário? Ele performa bem, tá feliz, não tá enchendo o saco da empresa, nota boa, avaliação bacana, projeto impecável, execução, rotina impecável, o que eu vou cobrar desse cara? Que contra-argumento eu vou falar para esse cara que ele vai ser mais produtivo no presencial? Não. Isso não se convence mais. As empresas não estão conseguindo mais convencer os seus funcionários não tem mais essa narrativa ela não para em pé. Eu acho que para 2026 essa pode ser a principal tendência, principalmente quando a gente fala de cargos importantes de talentos, posições estratégicas, que a reposição ela seja mais complexa de ser feita, ela leve mais tempo. Porque esse fator de ponderação do funcionário, essa relação empresa-funcionário, em alguns casos, ela está quase numa posição de igualdade. E isso historicamente nunca existiu. Sempre foi uma coisa muito unilateral. Olha, então você vem aqui, a empresa, né? Você vem aqui trabalhar das 9 às 8, das 9 às 18, de segunda a sexta, e vai ter 1 hora de almoço, e não sei o que, sempre foi uma coisa muito unilateral. E a gente viu que desses últimos 5 anos para cá, né, quase 6, existe uma mudança dessa tendência, onde funcionários, a primeira vez, conseguiram se colocar numa posição de negociar, ainda com as complexidades que existem no mercado, o que eu quero. Eu quero ter o controle da minha carreira e das minhas entregas, da minha qualidade profissional, e a empresa tem que me ajudar. Então, sim, eu vou responder que aquilo que a empresa está pedindo para mim, para fazer, não é bom, está me atrapalhando. E eu tenho voz hoje para conseguir colocar isso na mesa quando eu estiver falando com o gestor, com a organização, com o RH e etc.
Eu acho que essa tendência ela vai pegar forte para 2026. Legal? Então, as questões de demissão, isso talvez isso fique mais acentuado, né? Ou então fique mais normalizado, demissões para sempre. Aquelas grandes demissões, eu acho que elas não acontecem mais, salvo exceções, porque você tem questões de sindicais muito fortes no mundo todo, né? Em alguns lugares mais forte, outros menores, outros nem tanto, né? E hype da IA eu já falei com vocês, né? Eu vejo isso como algumas das muitas hypes que vão acontecendo no mundo corporativo. Isso sempre teve, não vai ser daqui 6, 7 meses vai ter outra hype que vai aparecer de novo e tá tudo bem. É assim que as coisas funcionam, né? Então é isso, eu acho que essas 4 tendências elas conseguem modular bem, mas é muito curioso a gente ver se efetivamente elas vão acontecer, tá bom? Deixe os seus comentários, ver quais são as suas impressões, o que você está sentindo, como é que está o seu planejamento para 2026. Vamos trocar essas experiências que são bem ricas. Obrigado por você estar aqui até agora assistindo o vídeo. Dá um like, comenta, se inscreve, manda esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga que está precisando saber quais são as tendências de mercado profissional para 2026. Espero que seja muito produtivo. Um abraço grandão para você, até o próximo vídeo. Nos vemos, tchau, tchau.